por que que tem pessoas nascidas num ciclo familiar que parecem não fazer parte da família? Círculo. Isso, o círculo familiar que parece não fazer parte da família e também não fazem questão de aproximar da família. Por quê, Jorge? Ó, as obras espíritas apresentam três tipos de laços de família. E essa situação que você está citando pode ser originada por dois deles. Quais são os três tipos de laço? Amores do passado, pessoas que a gente ama muito do passado e que nasceram dentro de casa. Esse não vai ser, porque se ele for um amor do passado, o prazer da convivência é tão grande. E quando você volta de uma viagem, você reencontra, você chora, você vê foto, você se emociona, você gosta da convivência, você tem prazer de dividir. Não lhe é penoso dizer assim, não, só tem um pedaço, não, deixa para. Não, minha filha, pode comer, não, meu filho, pode comer. Você gosta tanto da pessoa que é seu prazer dividir com o outro. Isso é um indicativo de afinidade do passado. Agora, as outras duas situações que acontecem no lar podem dar origem a esse tipo de comportamento. Situação número 2, bastante comum: inimigos do passado. Almas que a gente viveu no passado, teve histórias mal resolvidas, eu não consegui resolver a minha história com esse alguém, eu tive mágoa, tive ódio, nós não nos gostamos e eu não perdoei. Porque se perdoar, a chance de reencontrar diminui muito. Só que a gente guarda ódio, guarda mágoa, guarda ressentimento, ainda tem coragem de dizer assim, né? Eu nunca vou perdoar você pelo que você me fez. Então, tchau, cria vínculo. Aí esses inimigos que a gente criou no passado, a gente está atraindo para dentro de casa. O que acontece? Essas criaturas renascem dentro do nosso lar. Como Deus é misericordioso, quando a gente renasce, há o esquecimento do passado. Você não lembra o que foi que aquele seu irmão, seu pai, sua mãe, seu primo, sua irmã, seu filho lhe fez? Mas vocês, nossa, eu tenho uma dificuldade com esse meu filho. Eu abraço todos os meus filhos, mas esse meu filho, quando eu vou abraçar, parece ser uma coisa que repulsa. Eu até que tento, mas é difícil. Eu não tenho paciência. Com os outros eu tenho uma paciência, com isso eu não tenho paciência. Eu falo, pronto, então pronto, acabou. Aí, por que eu sou assim? A gente às vezes não consegue explicar. A doutrina espírita diz que, excetuando as questões do presente, as causas estão no passado. E um inimigo do ontem, ele pode aparecer no hoje. E quando ele aparece, é possível que ele tenha esse tipo de comportamento. Ele não se mistura e as pessoas não fazem questão da sua companhia. Porque ele não é uma pessoa agradável. E aí ele, para testar, também então, não faço questão de misturar com eles. Ele é muito chato mesmo, então deixa ele para lá. Aí chega do Natal, o pobrezinho até vai para a reunião do Natal, mas ele fica num canto, recebe só um boa noite, um tapa nas costas e acabou. Porque as pessoas não têm prazer na convivência. E a pessoa se sente um estranho no ninho. Com o tempo, aquilo cria uma espécie de um quisto, e o indivíduo já começa a dizer, eu nem vou, porque ninguém vai me tratar bem, eu vou ser maltratado mesmo, ninguém faz questão da minha presença. E aí cria um estímulo reforçador, em que cada vez mais a gente dá um sinalizador de que ele não é importante da família e vai afastando os indivíduos. Por isso que o conhecimento espírita é tão importante, que quando a gente percebe em casa que tem um elemento desse tipo, você olha ali, tem uma questão para resolver. Porque o objetivo da gente saber a doutrina espírita não é para chegar e dizer assim, gente, é o seguinte, ó, tem uma coisa para contar para vocês. Fulano ali, tá vendo que ele não se entrosa conosco? Inimigo do passado. Então não adianta a gente trazer esse cara para cá, e se ele é inimigo, deixa ele lá. Meu Deus, isso chama-se burrice espiritual. É conhecer para fazer besteira. Então, se eu conheço de vida espiritual, eu digo, olha, tem um afastamento daquele meu irmão. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho para trazer esse cara. Porque enquanto não resolver, ele permanece. Então, se é para resolver, vamos resolver. Então, essa distância, ela pode se dar em função de ser um espírito que já tem um ranço do ontem, corporificado hoje numa rejeição surda que a gente pratica. Mas há um terceiro tipo de laço na família. Tem os amores do passado, que não vão gerar esse tipo de rejeição. Tem os inimigos do passado, que realmente podem ser causa para esse tipo de comportamento. E tem um terceiro tipo de laço, chamado espíritos atraídos pela natureza das provas. Não são do ontem.
Não são espíritos conhecidos do passado. Nem todos os elementos que constituem a nossa família obrigatoriamente são conhecidos do ontem. Tem vezes que você junta no grupo familiar espíritos que se ligaram àquela família nessa atual existência. Ué, mas por que isso aconteceria? Pela chamada natureza das provas. Eu tenho um espírito que precisa passar por uma prova e a minha família pode oferecer a prova que ele precisa. Então ele renasce em casa. Às vezes a gente tem um espírito que renasce em casa porque ele tem, de repente, a necessidade de passar por uma história de pobreza, uma história de desassistência. E eu tenho uma família ali que vai passar por uma situação de desassistência com vários espíritos. Ah, bota mais um. Vamos, em vez de serem 8, serão 9. Esse nono aí, ele não é ligado aos outros, ele está ali pela natureza das provas. Ele vai passar uma experiência que precisa passar. Ah, ele vai ter que nascer numa família muito religiosa, ele precisa de uma religião bem dura para colocar o cabra na linha. Então, ele pode renascer numa família que seja estranha a ele, para que ele consiga aprender. Um caso bem típico disso, nós encontramos na obra, já citei isso aqui em outras lives, do livro O Drama da Bretanha, Andrea de Guzmán. Ela tinha feito várias bobagens em várias existências, e num determinado... no planejamento espiritual dela, dessa encarnação, para ser Andrea de Guzmán, os mentores dizem, você todas as vezes tem feito muita bobagem, porque renasce sempre com o mesmo grupo espiritual que ama muito você, passa muito a mão na sua cabeça e você faz besteira. Você está precisando passar uma encarnação longe deles, para que você consiga desenvolver determinados valores, determinadas virtudes que você ainda não possui. Então, por esse motivo, você deverá renascer, não no meio deles. Você vai nascer numa família que ele é estranha, porque eles, lhe sendo estranho, eles vão passar menos a mão na sua cabeça. E é o que acontece, ela renasce numa família de pai estranho, mãe estranha, que são realmente secos com ela, eles não têm uma proximidade afetiva muito grande, e acaba acontecendo, não vou contar para vocês lerem o livro, acaba acontecendo uma história muito mal resolvida em função de um certo desamor que o pai apresenta com relação à filha, provocando com isso um incidente muito grave dentro da história que o livro nos traz. Então, essas 3 situações acontecem no lar, e essas 2, inimigos do ontem ou natureza das provas, podem ser a causa de tudo isso. Porém, qual é o objetivo do conhecimento espírita? Resolver. Para aqueles que são nossos laços de afeto, o que temos que dar? Amor. Para os que são inimigos do passado, para que a gente resolva, o que é que eu tenho que dar? Amor. Para os que são natureza das provas, para que eu não tenha conflito amanhã, o que é que eu tenho que dar? Amor. Então, se o remédio é o mesmo, independente da doença, o que eu estou dizendo não é para que ninguém fique depois em casa medindo, olha, esse é de amor, aquele é de desamor, aquele é de natureza das provas. Se o remédio é o mesmo, esquece a curiosidade espiritual e aplica o remédio. Ame a todos, porque se a família de hoje é resultado da família do passado, do comportamento do passado, o que fazemos hoje vai formar a família do futuro. Se você quer ter uma família melhor, doe amor em todas as relações, para não trazer ninguém complicado para dentro de casa na próxima existência.